Irmão Orlando, que prazer tê-lo você aqui, contando a sua história vocacional. É com você a palavra, meu querido. Eu sou o irmão Orlando Augusto, sou missionário redentorista, tenho 25 anos, estou há 6 anos na congregação do Santíssimo Redentor, sendo desses 6 anos, 2 anos como irmão missionário redentorista consagrado. Atualmente resido na cidade de São Paulo, capital, na comunidade do Alfonciano 1, no bairro do Ipiranga. E atualmente aqui exerço minhas atividades pastorais e também estou cursando o último ano da faculdade de jornalismo. Eu sou mineiro natural da cidade de Santa Rita do Sapucaí, fica localizada na região do sul do estado de Minas Gerais, aí bem próximo do Vale do Paraíba. E desde muito novo, eu me lembro que os meus pais, o pessoal da minha cidade, têm até hoje o bonito costume de ir em romaria ao Santuário Nacional de Aparecida. Então, acompanhando ali os meus pais em romaria ao Santuário Nacional de Aparecida e também assistindo a missa de Aparecida com os meus pais todos os finais de semana, eu fui conhecendo aos poucos e passei a admirar cada vez mais a congregação redentorista, tanto pelas visitas ao Santuário Nacional, pelas romarias, quando íamos em romaria, e também através da missa de Aparecida. Então eu notava que os missionários redentoristas, os missionários de Aparecida, tinham ali um diferencial. Eu não sabia bem o que era, mas sabia que eles tinham um diferencial. Porém, o meu contato maior com a congregação redentorista se deu no ano de 2012, que foi quando a minha cidade teve a graça de receber as Santas Missões Populares, pregada pelos missionários redentoristas. Então ali posso dizer que foi onde eu senti de um modo mais intenso o meu chamado vocacional. Através das Santas Missões, pude ter um contato mais intenso com a congregação e me identifiquei com aquela forma, com aquele estilo de vida. O meu processo vocacional ele aconteceu de uma forma muito natural. Os meus pais têm uma tradição muito bonita de vida ativa na igreja. Então, desde muito pequeno, eu tinha ali a igreja como uma segunda casa. Eu admirava já o trabalho, a presença dos redentoristas no Santuário Nacional de Aparecida. Sabia que eles tinham ali um diferencial, mesmo sem entender muito bem o que era esse diferencial. No ano de 2012, quando a minha cidade foi agraciada com a presença das Santas Missões, ali eu senti de uma forma um pouco mais intensa esse chamado. Ali foi quando eu senti realmente a vontade de consagrar a minha vida a Deus e à evangelização. Porém, ali eu estava muito novo, estava com apenas 14 anos, então eu pensei que não fosse o momento naquela hora. Então eu resolvi aproveitar melhor o tempo que eu tinha ali na companhia dos meus pais, continuei os meus estudos, continuei com as minhas atividades cotidianas da minha vida. Porém, quando eu estava ali terminando o ensino médio, ali 17 para 18 anos, foi quando eu comecei a pensar melhor sobre o que eu ia fazer da minha vida dali para frente. Vem aquele questionamento: por que não fazer uma experiência? Por que não conhecer um pouco mais? É claro que as dificuldades, as cruzes, elas sempre estão presentes na nossa caminhada, né? E elas nos ajudam, né, a nos fortalecer, a nos santificar, né, e enfrentarmos os desafios que virão. Uma das dificuldades que eu destaco ao longo do meu processo vocacional é o fato de eu ser filho único, né? Então, no meu caso, sendo filho único, fica sempre aquela questão da saudade de casa, da saudade dos pais, um pouco ali do medo do que os pais vão dizer, se vão aceitar, se não. Mas graças a Deus, meu processo ele aconteceu de uma forma muito natural. Então, meus pais sempre me deram total apoio, total incentivo na minha vocação. E graças a Deus, estou aqui, até aqui o Senhor tem me conduzido. Acredito que a minha família foi sim um celeiro na minha vocação, porque toda vocação ela nasce ali no seio familiar, né? Então, independente da vocação específica que eu quero seguir na igreja, se for para eu ser um religioso, um irmão missionário, se for para eu ser um padre, se for para ser um pai de família, um leigo engajado na comunidade,
independente da vocação a qual eu quero seguir, mas que eu seja uma boa pessoa, tudo isso deve começar ali no ambiente da família, né? Então, os pais são os nossos primeiros educadores, os pais são os nossos primeiros catequistas, pelo menos deveriam ser, e devem ser também as nossas primeiras referências de fé. No começo, assim que eu fui aprovado para ingressar no seminário, a gente sente um misto de sentimentos, né? Um grande sentimento de alegria, da gente conseguir ter chegado até ali, porque antes da gente entrar para o seminário, a gente passa por todo um processo, né, de seleção, um processo de acompanhamento. Então, a gente receber a notícia que foi aprovado para o seminário ali é uma grande alegria. Mas também a gente sente um certo receio, né? Como que vai ser? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Né? Mas, pelo menos quando eu ingressei no seminário, eu fui ali muito tranquilo que eu estava indo para fazer uma experiência. Né? Então, estou indo ali para conhecer, estou indo ali para experimentar, né? E, sobretudo, me colocar aberto à vontade de Deus. Eu acho que isso foi o diferencial que graças a Deus, foi a forma que o Espírito Santo foi conduzindo a minha vocação, né? Aceitar tudo como vontade de Deus, assim como fez o nosso querido São Geraldo Magela, Santo Irmão Redentorista. É muito comum, algo que acontece muito, quando não conhecemos outra vocação, quando a gente não conhece outras formas de ser igreja, outras formas de servir a Deus e aos irmãos, e quando a gente tem o desejo de seguir uma vocação mais específica na igreja, principalmente para nós homens, a gente costuma achar que o único caminho é sendo padre. Né? Às vezes, porque eu não conheço outra vocação, então às vezes a referência que eu tenho ali é do padre. Mas a vocação do irmão, do religioso irmão na igreja, ela entrou na minha vida primeiramente ali, não foi através dos missionários redentoristas, não. Primeira vez que eu tive a oportunidade de ver um irmão religioso na vida foi através dos jesuítas. Ali na minha cidade natal, em Santa Rita do Sapucaí, os jesuítas possuem uma comunidade religiosa. Eles têm uma presença muito forte, um trabalho ali. E na minha infância, ali frequentando a igreja, eu lembro que passaram alguns irmãos por ali, alguns irmãos jesuítas. E eu não entendia muito bem o que era, mas a presença do irmão, do religioso irmão ali na igreja, era uma presença que me chamava a atenção. Aí quando fui conhecendo a congregação redentorista, eu pude ver que tinha também essa figura do irmão. Né? Tanto pela televisão, via alguns irmãos redentoristas pela TV, né? Nas visitas ao santuário. Então eu já pensava bem, opa, não tem só padre. Né? Então tem esse elemento do irmão também. E nas missões tive contato com alguns irmãos também. Porém, ao longo do meu acompanhamento vocacional, quando eu fiz o meu processo para ingressar no seminário, nos foi muito falado sobre a importância da vida religiosa para a igreja, né? Pelo menos isso foi muito salientado pelos nossos promotores vocacionais. A importância do ser religioso, a importância do ser um bom consagrado, a importância de ser um bom missionário redentorista. Independente se eu vou ser padre ou se eu vou ser irmão, mas eu sendo um bom missionário redentorista, sendo padre ou ser irmão, são formas diferentes de exercer a mesma missão, consequências. Só que eu não sabia eu achava que sendo padre eu não iria me realizar tanto assim, né? Porém, quando me foi apresentada a vocação do irmão, aí realmente chegou onde eu queria. Eu me identifiquei com aquele modo de ser missionário, me apaixonei, decidi fazer uma experiência e graças a Deus estou aqui até hoje. Em nenhum momento me arrependo da minha escolha vocacional, sou muito feliz e realizado na escolha que fiz. Desde muito novo, em casa, né, meus pais tinham o costume de ouvir e apreciar boas músicas, né, e aprendi com eles. Né. E desde pequeno eu sempre gostava de ouvir e com 9 anos eu quis estudar música. Então, aos 9 anos eu comecei a fazer aulas de música, comecei a estudar música e assim foi acontecendo, né? Então a música para mim ela sempre esteve presente na minha vida, né? Primeiro como um hobby, né? Depois
ela passou a fazer parte de mim. Hoje em dia eu não me vejo sem a música. E diria que até mesmo como uma terapia para mim, né? Algo que me acalma, algo que me faz bem. Então, nunca me afastei da música. E às vezes não somente nos momentos litúrgicos, não somente na missa, mas às vezes no momento de descontração, se tem um violão, algum instrumento ali, a gente pega, toca alguma música que o povo gosta, que o povo conhece, às vezes se torna até um momento de alegria, um momento de descontração, né? Às vezes quebra um pouco o gelo, né? Então acho que tudo isso é forma que Deus usa da gente para poder é, levar um pouco de alegria, para poder comunicar redenção às outras pessoas também. O jornalismo na minha vida, eu costumo dizer que eu caí um pouco de paraquedas nessa área, né? Mas hoje eu compreendo que foi obra do Espírito Santo mesmo, né? Que colocou o jornalismo em minha vida, né? Que me colocou no jornalismo também. Foi algo que eu nunca pensei em fazer. Eu nunca me vi estudando comunicação, eu nunca me vi atuando na área de comunicação. Acho que pelo fato de eu ser muito tímido também, né? Acho que o fato de eu ser uma pessoa muito reservada, muito tímida. Então, eu sempre gostei, né, de assistir jornais, sempre gostei da comunicação de um modo geral, né? Sempre gostei dessa questão de você usar da comunicação para informar, para ajudar outras pessoas, né? Desse lado humanitário da comunicação. O que Santo Afonso queria para a gente era um pouco disso, né? Eu acho que a congregação ela tem espaço para muita gente, né? E não precisa ser necessariamente todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Então essa questão da multipluralidade é o que nos faz, é o que dá a nossa identidade enquanto missionários, né? Acho que se fosse todo mundo administrando somente sacramentos para o povo, todo mundo fazendo o mesmo tipo de trabalho, eu acho que aí não haveria o nosso diferencial, o nosso modo de ser na igreja e na sociedade também. Com certeza vale muito a pena ser missionário redentorista, mesmo que ao longo do caminho a gente encontre dificuldades, a gente encontre cruzes, percalços, desafios, mas quando a gente tem fé, a gente tem foco no nosso ideal, né? A gente vê que Santo Afonso ele tem um projeto de vida muito especial para nós, né? A gente vê que Deus conta conosco para essa missão.